Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um palpite do dia. Hoje trazendo os palpites e análises dessa segunda-feira, iniciando mais uma semana. Grade bem interessante, separei para vocês aqui 6 jogos e vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral. A única coisa que eu peço para fortalecer aqui os palpites e o meu trabalho é o seu like e a sua inscrição, principalmente porque esse é o canal reserva, então a gente está crescendo esse canal. Devido ao strike que eu tomei na conta principal, eu estou sem poder postar lá por 2 semanas, tá bom? Então, o pessoal que me acompanha lá deve estar desesperado, mas eu criei essa conta reserva aqui. Alguns conseguiram encontrar aí os palpites, porque infelizmente eu tomei esse strike e tive que achar uma forma diferente de continuar trazendo os palpites para vocês, e foi através dessa conta reserva. Então, se você assiste a maioria dos vídeos, se quiser se inscrever no canal, vai me ajudar demais, eu agradeço muito, tá bom? É isso hoje, recados dados, direto e reto. Bora lá analisar os jogos dessa segunda-feira, que é o que interessa para vocês. Hop in the car, watch it go vroom. Bom, tropa, vamos dar uma olhada aqui como que foi o nosso resultado nesse sabadão. O nosso bilhete deu meio green, o outro, a operação no jogo do Atlético de Madrid, a gente foi no empate, anular o Atlético. No finalzinho do jogo, o Almeria empatou, e aí ficou 2-2, reembolsou a parte do Atlético, porém, a outra operação que a gente tinha ido no bilhete deu green. Então, contabilizei meio green no bilhete, pronto, tá? Melhor do que tomar red, né? É bem melhor meio green do que red. Enfim, os palpites em si foram muito bons. A grande maioria dos jogos a gente gabaritou todos os cenários. Se a gente observar aqui, ó, teve muito mais green do que red. Tomamos apenas 7, 8 reds. O restante foi tudo green. Então, um resultado bem bacana que acredito que a maioria do pessoal tenha forrado. E é essa a intenção, tá? Se vocês quiserem ver com calma essa planilha, o link tá na descrição para vocês poderem acompanhar o nosso resultado dia após dia. Fechou? Então é isso. Vamos lá para os palpites que já falei demais. Bom, tropa, vamos abrir nossa rodada dessa segunda-feira no jogo do Al Ittihad versus o Al Riyadh. Cotação 1,40 para o Al Ittihad contra o Al Riyadh a 6,50. Se a gente observar aqui a classificação, o Al Ittihad veio um pouco melhor classificado, está em quinto, 20 jogos, marcou 39 gols e sofreu 26. E o Al Riyadh aqui em nono colocado, 20 jogos, marcou 32 e sofreu 35. A média de gols das equipes é interessante para quê? Over 1,5. Ou então uma dupla chance ao Al Ittihad pelo sistema defensivo dele ser melhor do que o do Al Riyadh. Se a gente observar aqui, ó, o Al Ittihad também nos últimos 10 jogos vem até de uma boa fase, perdeu apenas para pro Al Nassr e pro Al Raed. O restante dos jogos venceu ou empatou em casa. O Al Riyadh fora vem de uma sequência não muito boa. Nos últimos 10 jogos venceu apenas 3, o restante perdeu. Vou deixar dois critérios de palpite para vocês. Vitória seca pagando 1,42 ao Al Ittihad, é uma cotação interessantezinha aí para um bilhete. Ou para quem não quiser se expor ao resultado final, pode pegar mais de 1,5 gols com uma cotação 1,18. Para escanteios, o Al Ittihad tem uma média de 5,9 e o Al Riyadh 1,5, uma média baixíssima de escanteios. Sendo assim, eu vou de race 3 cantos para casa. O Al Ittihad tem que fazer 3 escanteios primeiro do que o Al Riyadh. Já para cartões, o Al Ittihad 2,1 e o Al Riyadh 1,5. Aqui eu vou para menos 6, caso libere o cenário de under, menos 6 cartões nesse jogo. Nosso próximo jogo já é pela Série A da Itália, rodada 26, a Roma enfrentando a Torino às 14h30. Cotações 1,91 para Roma contra uma odd de 4,50 para Torino. Aqui a Roma jogando em casa, vem de uma boa fase. Se a gente buscar aqui a Race, ó, dos últimos 10 jogos, eles só perderam um que foi para a Inter por 4-2. O restante venceram ou empataram. Porém, todavia, entretanto, a Torino é uma equipe que pode incomodar. Dos últimos 10 jogos, eles perderam 4, o restante empataram ou venceram. É uma equipe que pode trazer até uma certa dor de cabeça nesse jogo para Roma. Se a gente observar, a Roma vem em sexto, 25 jogos, 45 gols marcados e 30 gols sofridos, enquanto a Torino está em décimo, de 25 jogos, marcou 23 e sofreu 22. Dois possíveis cenários para vocês. Jogo que para mim pode acontecer um under, um menos de 3,5, pelo nível técnico da Torino, como eu falei, pode trazer um certo equilíbrio para a partida aqui. Então, menos de 3,5 eu faria, tá? Para quem quiser. Se a gente observar os últimos 5 jogos da Torino fora, a grande maioria deu menos de 3,5. Da Roma em casa, o menos de 3,5 aconteceu em 3 de 5. Um cenário que pode acontecer. Ou para quem não quiser fazer isso aí, vai para dupla chance a Roma, pagando 1,23. Tá? Vai ser dois palpites aqui também. Dupla chance a Roma, para quem quiser fazer. E quem gosta de fazer algo para gols, eu iria para menos de 3,5.
pagando quanto? 1,21. Bilhete personalizado, esses dois critérios de palpites aí para vocês. Para escanteios, a Roma tem uma média de 4,7 e a Torino 2,8. Média das equipes é baixíssima, né, tropa? Então eu sou obrigado a jogar para linha under, eu vou para menos de 13. Já para cartões, a Roma 2,4 e a Torino 3 cartões. Já vejo um jogo um pouco mais tenso, um pouco mais faltoso. Dependendo da cotação, vale o risco a gente fazer mais de 3 cartões. Vamos dar um pulinho na Superliga da Dinamarca, rodada 19, porque o Copenhague enfrenta o Nordsjælland. Cotações: 1,80 para o Copenhague contra o mod 4,33 ao Nordsjælland. Duas equipes bem ofensivas que vêm muito bem na classificação. O Copenhague vem melhor, é uma das melhores equipes aí da Superliga da Dinamarca. Está em segundo, 18 jogos, marcou 37 gols e sofreu 21. Cenário bem bacana em gols marcados. Já o Nordsjælland, em quarto, 18 jogos, marcou 29 e sofreu 16. A grande qualidade aqui do Nordsjælland não é nem ofensivamente, mas é defensivamente, tá? Tem uma das melhores defesas do campeonato. O que eu indicaria para vocês? O mais de 1,5, ele se repetiu aqui em confrontos diretos nos últimos 5. Ambas marcam também, tá bom? Se vocês olharem aqui, ó, saiu bastante gol. O mais de 1,5 é um cenário eminente, que pode acontecer. O Copenhague em casa aqui, se a gente observar dos últimos 5 jogos, 4 deles o over 1,5 bateu. E do Nordsjælland fora, o mais de 1,5 aconteceu em 3 de 5. Duas equipes fortes ofensivamente, eu vou buscar um over 1,5. Tá? É a única coisa que eu posso indicar para vocês aqui para bilhete, pagando 1,24, tá interessante. Para escanteios, o Copenhague tem uma média de 4,2 e o Nordsjælland 4,8. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, o Copenhague 1,4 e o Nordsjælland 1,7. Menos de 6, aqui eu vou me arriscar caso libere essa linha, tá? Dependendo da casa que você utiliza, pode ser que libere. Vamos voltar de novo para a Série A da Itália, porque a Fiorentina enfrenta a Lazio às 16h45 da tarde, horário de Brasília. Odd 2,25 para a Fiorentina contra o mod 3,50 para a Lazio, tropa. Aqui o bagulho é meio equilibrado também, tá? A Fiorentina vem de uma boa fase em casa, se eu mostrar aqui a race para vocês. Dos últimos 10 jogos, só perdeu um, que foi para a Inter por 1-0. O time da Inter tá imbatível, né? Tá jogando um futebol muito bom. Já fora aqui, ó, a Lazio, dos últimos 10 jogos, venceu apenas 4. O restante perdeu ou empatou. É um jogo com mais tendência realmente à Fiorentina. Mas pelo cenário da classificação, eu vou para under. Eu vou para um jogo para poucos gols. A Lazio está em sétimo, 25 jogos, marcou 31 e sofreu 26. Já a Fiorentina aqui em oitavo, 25 jogos, marcou 37 e sofreu 29. Elas estão coladas na classificação. Então vai ser um jogo onde elas vão entrar muito ligadas. O menos de 3,5 pode ser que aconteça, até porque a média de gols marcados das equipes aqui não é tão alta. Se a gente observar também a Fiorentina dos últimos 5 jogos, menos de 3,5 em 3 de 5. E a Lazio fora, o menos de 3,5 em 3 de 5 também. Vou trabalhar aqui o menos de 3,5. Para bilhete personalizado, tá com uma cotação 1,25. É uma odd interessante. Quem não quiser fazer o under, aí a gente viu que tem uma tendência maior a Fiorentina. Pode ser uma dupla chance a 1,36. Para escanteios, a Fiorentina tem uma média de 4,5 e a Lazio 5,1. Eu vou para menos de 13 escanteios também, porque a média das equipes não é tão alta e na grande maioria dos jogos acontece poucos cantos. Já para cartões, a Fiorentina 2,1 e a Lazio 2,9. Já vejo um jogo mais interessante para cartões, porque é um jogo onde as equipes estão coladas ali na classificação. Vai ser um jogo mais tenso para os dois lados, mais de 3 cartões eu faria. Vamos dar um pulinho agora na La Liga, porque o Girona enfrenta o Rayo Vallecano às 17 horas. Aqui eu não preciso nem inventar a roda, sendo muito direto com vocês. O futebol do Girona, aqui atualmente perto do Rayo, é incomparável. O Girona vem muito melhor. A cotação 1,62 para o Girona, jogando em casa, contra o mod 5 para o Rayo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente observar os últimos 10 jogos do Girona, eles não perderam em 9. Só perderam aqui para o Real Madrid por 3-0, que faz tempo. Já o Rayo Vallecano fora, ó, vem numa sequência bem pior. Na classificação nem se fala. O Girona está em terceiro, 25 jogos, marcou 54 gols e sofreu 32. Já o Rayo aqui, ó, tá em 14º colocado, 25 jogos, marcou 22 e sofreu 33. Não tem nem muito o que pensar. Eu vou de dupla chance ao Girona para dar uma segurança num bilhete, pagando 1,19 para quem quiser fazer, ou para quem quiser se arriscar um pouco mais, leva para ao vivo ou até mesmo no pré-live, odd 1,62 na vitória ao Girona. Para mim tá com uma cotação interessante e vale o risco.
Fechou? Para escanteios, o Girona tem uma média de 4,5 e o Raio Vallecano 2,9. Eu vou de Race 3 cantos para casa. A equipe do Girona tem que fazer 3 escanteios primeiro do que o Raio Vallecano. Já para cartões, o Girona 1,2 e o Raio 2,6. Eu vou para mais de um cartão para o time de fora. O Raio Vallecano tem que sofrer 2 cartões ou mais nessa partida. E para a gente finalizar aqui, tem Premier League, rodada 26, West Ham enfrentando o Brentford, jogo também às 17 horas. Cotações bem equilibradas, West Ham a 2,50 e o Brentford a 2,75. O que eu faria para vocês aqui? Eu vou ser bem direto. Para mim, o West Ham tem mais chance de vencer ou empatar esse jogo comparado ao futebol do Brentford nos últimos jogos. Aqui, ó, a race do Brentford nos últimos 10 fora de casa é deplorável, é bem ruim mesmo. Dos últimos 10 jogos, só venceu 2. Já o West Ham em casa é uma race um pouco melhor. Um pouco não, né? Bem melhor. Eu tava sendo até humilde demais com o West Ham. É uma race bem melhor. Só perderam o último jogo pro Arsenal por 6-0. Os outros empataram ou venceram. Na classificação, qual que é o cenário? O West Ham tá em nono, 25 jogos, marcou 36 gols e sofreu 44. Já o Brentford está em 15º, 25 jogos, marcou 35 e sofreu 44. É uma equipe que tem uma média de gols marcados e gols sofridos bacana. O mais de 1,5 ele pode acontecer dos dois lados. É uma média bem parecida, ó, -8 aqui no saldo contra -9. Vou indicar 2 cenários, tá? Eu iria indicar só um, mas eu vou indicar 2. Aquela média de gols ali me deixou um pouco cabreiro. Eu vou de dupla chance ao West Ham, pagando 1,47. Para mim, vale o risco com eles jogando em casa, comparando as races das duas equipes. Então, vai ficar de critério para bilhete a odd 1,47, dupla chance ao West Ham. Para quem não quiser trabalhar em cenário de resultado, dupla chance, pode pegar mais de 1,5, pagando 1,24. Tá? Pelo que a gente viu ali na média de gols das equipes, é um cenário que também pode se repetir. Para escanteios, o West Ham tem uma média de 4 cantos e o Brentford 3,4. A média das equipes não é tão alta, eu vou para menos de 13 escanteios. Já para cartões, o West Ham 2 na média e o Brentford 2,4. Aqui, caso libere a opção, eu vou para mais de 2. Tem que sair 3 cartões ou mais nessa partida. Feito, tropa. É isso aí que eu traria para vocês aí operarem nessa segunda-feira, início de semana. Cautela, juízo, sigam gestão de banca sempre. E se vocês quiserem o bilhete, como eu tô tomando strike aí, eu tô deixando o bilhete no grupo gratuito. É só vocês clicarem no link da descrição, no comentário fixado, vai ter vários links ali. Vocês podem clicar no grupo do bilhete. Lá eu vou postar todo dia o bilhete do canal. Então, ao invés de eu postar aqui para tomar strike e acabar sendo banido aí de postar palpite para vocês, eu tô deixando lá, tá? Só para deixar bem claro aí o motivo, não é por nada além disso. Então o bilhete vai estar dentro do grupo, já tem bastante gente lá. Se vocês quiserem, o link tá na descrição ou no comentário fixado, só você entrar lá e receber o bilhete. Caso você também queira mais análises dessa segunda-feira, tem Copa da Liga Profissional Argentina, tem mais jogo do Campeonato Saudita. Então, se vocês quiserem mais análises com mais detalhes também e com muito mais rapidez e agilidade, vou deixar também no link da descrição, no comentário fixado, o link para acesso ao grupo Select, onde eu envio mais operações para vocês com muito mais qualidade. Fechou? É isso aí. Fiquem com Deus. Boa sorte pra gente, boa sorte pros palpites e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e até lá.